tudo bem? Aqui é a Vanessa do canal Plantão Química e hoje nós vamos falar sobre cinética química, focando nos fatores que influenciam as velocidades das reações químicas. Tá legal? E bom, se você está se preparando para o vestibular da UERJ, eu já vou te dar a sugestão de seguir o nosso canal, porque a gente está fazendo essa playlist, revisando todo o conteúdo bem do jeitinho que ele é aplicado na UERJ. Tá legal? E bom, não vamos enrolar mais não. Se você quer assistir essa aula, vamos lá para o slide. Bom, pessoal, para a gente poder explicar quais são os fatores que afetam as velocidades das reações químicas, eu tenho que explicar para vocês antes como é que essas reações acontecem, tá legal? E essas reações, elas acontecem seguindo a teoria das colisões, tá? Então, vamos lá. O que a teoria das colisões fala? Que para que uma colisão entre moléculas cause uma reação, é preciso que essas moléculas tenham uma determinada energia para que essa reação aconteça, e essa colisão tem que acontecer de uma forma correta, tá? Então, vamos imaginar aqui duas moléculas que vão se encontrar para reagir e elas se encontram. Dessa forma, acontece um choque que a gente chama de choque efetivo, que é um choque que vai resultar numa reação química. Agora, se o choque acontecer de uma outra forma, pode ser que não aconteça a reação. Porque a gente pode ver que tem um átomo rosa se encostando num átomo verde, mas o outro átomo verde e o outro átomo rosa não estão encostados um no outro. Então, esse choque não está sendo efetivo, porque eu não estou formando e quebrando todas as ligações que precisam ser formadas ou quebradas ali. Tá legal? Outra forma de ter um choque não efetivo seria um encontro dessa forma, tá? Eu ainda não tenho a combinação perfeita entre as moléculas, tá? Então, beleza. Então, eu trouxe aqui uma reação entre o hidrogênio e o flúor. E aí, eu estou tendo aqui essas duas moléculas ali passeando dentro do recipiente, elas estão agitadas, até que, elas se encontram. E elas se encontram de uma forma que acontece um choque efetivo. Quando esse choque efetivo acontece, se forma o que a gente chama de complexo ativado, que é uma estrutura de alta energia, onde as duas moléculas que são importantes para essa reação estão ali, as duas ligadas entre si. Depois que esse complexo ativado se forma, as moléculas se separam e a gente tem a formação dos produtos, tá legal? E bom, para que isso aconteça, a gente precisa de energia. Então, eu trouxe aqui um gráfico de variação de entalpia de uma reação, tá? Se você não assistiu ainda nossa aula de entalpia, eu sugiro que você vá lá assistir. Eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir essa aula primeiro, porque é muito importante para a gente entender como que varia a energia numa reação, tá legal? Mas vamos lá, ainda falando de cinética. A gente tem ali uma variação entre a energia dos reagentes e o topinho do morrinho da curva que representa a variação de entalpia ao longo do tempo, tá? Essa diferença de energia é a energia que a gente chama de energia de ativação, tá legal? E essa energia é a energia que a gente precisa para que o complexo ativado se forme. Então, por mais que as moléculas estejam dentro de um recipiente e se encontrem de forma que possa acontecer um choque efetivo, se essas moléculas não tiverem uma quantidade de energia suficiente para vencer a energia de ativação e formar o complexo ativado, a reação não acontece, tá legal? Então, já só colocando aqui para vocês que a energia de ativação é a energia necessária para que se forme esse complexo ativado, tá legal? Então, é sempre importante a gente lembrar que essa energia de ativação ela é extremamente importante para a velocidade. Porque se eu tenho uma energia muito pequena ali naquele sistema, a chance de que duas moléculas se encontrem de forma correta, né? No formato correto, e ainda por cima tem a energia necessária para formar o complexo ativado, é pequena. Agora, se eu estou com um recipiente que tem uma energia muito grande ali dentro, é muito mais fácil aquelas moléculas que estão se encontrando terem energia para formar esse complexo ativado. Então, a reação vai muito mais rápido, tá? Então, quanto maior a energia do recipiente, melhor, mais rápido vai acontecer. E quanto menor for a energia de ativação da reação,
também, tá legal? E aí agora a gente vai entrar dentro dos fatores que afetam as velocidades das reações químicas, considerando a teoria que a gente já explicou de como essas reações acontecem, tá? Então, os fatores que a gente vai estudar hoje são as concentrações dos reagentes, a temperatura, a superfície de contato e o catalisador. Então, vamos lá. Vamos começar com concentrações dos reagentes, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho 2 recipientes, tá? Onde eu vou fazer uma reação. E eu quero reagir um átomo, uma molécula roxinha com uma molécula verdinha, tá? Para que essas moléculas se encontrem e aconteça a reação, a gente precisa, primeiro, que elas consigam se chocar, se encontrar, tá legal? E segundo, que elas tenham energia suficiente. Então, quando eu tenho uma baixa concentração, as moléculas estão ali se agitando, mas elas estão se movimentando. De vez em quando acontecem choques. Quando eu tenho uma concentração maior de moléculas, é muito mais provável que os choques aconteçam. Concordam comigo? Então, se os choques estão acontecendo com mais frequência, a reação vai acontecer muito mais rápido, tá legal? Então, quanto maior a concentração dos reagentes, mais rápida é a nossa reação química, tá legal? Por quê? Porque aumenta a chance da gente ter colisões efetivas. Agora, o próximo fator que afeta muito as velocidades das reações químicas é a temperatura, tá? Então, novamente, eu trouxe 2 recipientes aqui e os 2 têm a mesma concentração dos reagentes, tá? Apesar de estar num esquema diferente, se vocês contarem, vocês vão ver que a gente tem a mesma quantidade de bolinhas das 2 cores. E no recipiente da esquerda, eu tô com uma temperatura mais baixa e no da direita uma temperatura mais alta. Agora vamos lembrar, o que é a temperatura, né? A temperatura ela é uma medida da agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, mais agitadas elas ficam. Então, olha só, na temperatura mais baixa, as moléculas estão ali se movimentando e de vez em quando acontecem choques entre elas. Mas na temperatura mais alta, elas se movimentam muito mais rápido. Então, a probabilidade da gente ter choques é muito maior. Sem contar que, como a temperatura está mais alta, aumenta a chance da gente conseguir atingir a energia de ativação da reação. Tá legal? E aí a reação acontece bem mais rápido. Tem um fatorzinho, né, que diz que toda vez que a gente aumenta a temperatura em 10 graus Celsius, a velocidade da reação duplica, tá? Isso para qualquer reação. Então, assim, vocês podem ver como a temperatura é extremamente importante na variação da velocidade, beleza? E aí eu queria aproveitar e pedir para vocês lembrarem de casa, né? Digamos que vocês fizeram uma comida, ou, não sei, o pai, a mãe de vocês fez, e aí sobrou comida do almoço e vocês querem guardar para o jantar. Geralmente vocês não guardam essa comida largada na cozinha, né? Em cima da mesa ou no fogão. A gente vai lá e coloca na geladeira, né? Por quê? O que a geladeira faz? A geladeira diminui a temperatura ali daquele alimento. Então, as reações que tem que acontecer ali para aquele alimento se degradar, elas vão acontecer muito mais devagar. E é por isso que a gente guarda tantos alimentos na geladeira. Tá legal? Bom, outro fator que é extremamente importante é o da superfície de contato. Beleza? Então, olha só, eu desenhei aqui, né, dois recipientes em que eu tenho a mesma concentração do reagente roxinho, tá? Se vocês virem, deixa eu explicar para vocês como que eu fiz isso aqui. Eu desenhei essas bolinhas de forma que cada bolinha aqui do recipiente da esquerda... Não, pera, eu peguei o errado. Sempre pego o errado. Cada bolinha do recipiente da esquerda tem o dobro do diâmetro da bolinha do recipiente da direita. Então, cada bolinha aqui tem 4 vezes o volume de uma dessas bolas, tá bom? Por isso que eu botei 8 bolas aqui, porque eu tenho 4 bolas aqui, tá legal? Então, em relação à quantidade do roxo, eu tenho a mesma quantidade. O que está mudando aqui? Está mudando a forma como esse roxo está dividido, tá? E aqui, por causa dessa divisão, aqui na direita, eu tenho muito mais superfície desse reagente do que eu tenho aqui, tá legal? Por mais que cada bolinha aqui tenha um perímetro maior,
Como aqui eu tenho várias bolinhas, a soma dos perímetros de todas essas bolinhas, né, ou da área superficial, a soma das áreas superficiais aqui é maior do que aqui. Então, o que eu fiz? Eu coloquei também o reagente verdinho para tentar reagir com esse reagente roxo. E eu posso garantir para vocês que a quantidade de bolinhas verdes nos dois recipientes é igual. Se você quiser, você pode dar pausa no vídeo e contar, tá? E aí vocês podem ver que na direita eu consegui colocar todas as bolinhas verdes em torno das roxas, mas na esquerda eu não consegui. Por quê? Porque na direita a superfície do roxo é muito maior do que na esquerda, mesmo que a gente tenha a mesma quantidade, tá? E se a gente tem uma maior superfície, vocês podem ver aí que eu posso ter mais choques entre a substância verde e a substância roxa do que no recipiente da esquerda, beleza? Porque eu tenho maior área em que esse contato pode acontecer. E se eu tenho uma maior área onde o contato pode acontecer, maior a chance da gente ter colisões efetivas entre essas moléculas. Tá legal? Então, coloquei aqui para vocês que quanto maior a superfície onde acontece o contato entre os reagentes, maiores são as chances de acontecerem as colisões efetivas. Então, maior vai ser a velocidade dessa reação. Tá legal? E, bom, quero propor um experimento para vocês, tá? Se você tiver aí na sua casa uma daquelas pastilhas de vitamina C, quando você for tomar a sua próxima pastilha, eu vou pedir para você fazer um experimento. Corta ela ao meio, tá? Com uma faquinha. E coloca ela em cada metade num copo diferente. Uma das metades você vai colocar inteira. E a outra você vai tentar amassar. Você pode amassar com o cabo de um garfo, alguma coisa assim. E aí, quando ela virar um pozinho, você joga dentro da água ao mesmo tempo. Em um copo, ele bem pozinho, e no outro, a pastilha inteira. E aí você me diz aqui nos comentários qual dos dois aconteceu mais rápido. Tá legal? Então, vamos lá para o próximo fator que afeta a velocidade das reações químicas. Bom, o próximo fator é o catalisador. E, bom, vocês devem lembrar que eu trouxe ali para vocês na aula anterior, falando sobre a variação da entalpia da reação ao longo do tempo. E a gente tinha a energia de ativação, né, que é a diferença de energia entre o reagente e o complexo ativado, tá? Que é esse topinho aqui da curva, que é a energia que o complexo ativado precisa para poder acontecer efetivamente aquela reação, tá? Então, se o sistema tiver energia para formar o complexo ativado, a reação acontece. Senão, as moléculas se separam e voltam a ficar como elas estavam nos reagentes. Tá legal? E o que o catalisador faz? O catalisador, ele é uma substância que muda o caminho da reação. Então, ao invés das moléculas terem que se encontrar de uma determinada forma, ele pode, por exemplo, fazer com que uma molécula grude nele e a outra também. E aí ele facilita que essa reação aconteça. E quando ele faz isso, ele diminui a energia do complexo ativado. Porque quando a gente muda a reação, a gente muda o complexo que está se formando ali. Então, só voltando. O catalisador está diminuindo a energia do complexo ativado. Estão vendo? E isso faz o quê? Isso faz com que a gente diminua a energia de ativação. E se a energia de ativação é menor, é mais fácil a gente atingir. Então, a velocidade da reação é muito maior. Tá legal? É importante a gente ver que o catalisador ele não vai afetar a variação de entalpia da reação, tá? Porque a variação de entalpia é a diferença de energia entre os produtos e os reagentes. E essa energia não mudou, ela só depende dos produtos e dos reagentes, tá? O que mudou aqui foi a energia de ativação. Então, a reação vai acontecer muito mais rápido, mas a variação de entalpia daquela reação continua sendo a mesma, tá legal? Bom, eu quero trazer aqui para vocês falar um pouquinho sobre um determinado tipo de catalisador que é muito comum na nossa vida, que são as enzimas. As enzimas, elas são proteínas que atuam como catalisadores dentro de sistemas biológicos, tá legal? Então, digamos que lá no seu corpo existe uma reação que precisa acontecer de A sendo convertida em B, e aí a gente tem a proteína, que é esse formato aqui rosinha. Bom, o reagente A se encaixa na proteína, na enzima, se transforma em B e sai da enzima.
E isso vai acontecendo várias vezes seguidas até que a gente vai tendo o reagente A se consumindo o tempo todo. E por que eu fiz questão de trazer esse esquema para vocês? Porque é importante a gente ver que a enzima ela não está sendo consumida. A gente pode ver que as moléculas de A, as moléculas de A estão reagindo e estão diminuindo. As moléculas de B estão sendo formadas. A gente está tendo variação aí, mas a enzima continua lá na dela. E isso acontece, na verdade, com todos os catalisadores. Os catalisadores, eles ajudam a reação a acontecer, mas eles não são consumidos, porque eles atuam naquele momento em que a reação está acontecendo e saem. Então, a quantidade deles não varia, tá legal? Eles não são consumidos. E algo importante da gente lembrar de falar também sobre as proteínas é que elas atuam como catalisadores e elas são muito específicas. E elas são específicas quanto a várias coisas. Com relação ao substrato, tá? Então, o tipo de molécula que consegue se encaixar perfeitamente naquela enzima para que a reação aconteça é sempre um tipo de molécula. Então, a enzima, além de fazer a reação acontecer, quando a gente tem muitas moléculas no recipiente, ela faz com que apenas um tipo de molécula possa fazer aquela reação. E isso, nos sistemas biológicos, é extremamente importante, tá? Além disso, elas são muito seletivas em relação ao meio reacional. Então, se a gente pega uma enzima que funciona muito bem num sistema ali aquoso, né, com base em água, se a gente tenta colocar essa enzima num outro sistema que não tem água, ela não vai funcionar, porque ela precisa daquele meio específico ali para poder funcionar, tá legal? Além disso, elas são extremamente seletivas à temperatura. Tá? Então, lembra que a temperatura ela afeta a velocidade de uma reação química? Isso é particularmente importante quando a gente está falando de enzimas, tá? As enzimas geralmente têm uma temperatura ótima de trabalho. É uma temperatura em que a velocidade com que ela promove a reação é a máxima. E aí, geralmente, tem algumas temperaturas em que ela funciona, mas não funciona também. E, geralmente, tem uma temperatura em que ela para de funcionar. Que é a temperatura que a gente fala que é a temperatura de desnaturação, né? Que é quando a proteína perde a sua estrutura. Então, se a enzima perdeu a sua estrutura, ela não vai mais funcionar. E, geralmente, se a gente voltar para a temperatura que a gente estava antes, provavelmente ela não vai voltar a funcionar, porque ela já se desnaturou, ela já se perdeu. Tá legal? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aqui a gente focou mais nos fatores que afetam as velocidades químicas, tá? E a próxima aula é a última aula em que a gente vai falar de cinética, em que a gente vai falar sobre como calcular a lei de velocidade de uma determinada reação química, beleza? Então, olha só, se vocês gostaram, vou pedir que, por favor, vocês curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, porque isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. Tá legal? E se você está se preparando para o vestibular da UERJ e vai fazer prova discursiva, eu quero propor que você conheça um projeto nosso em que a gente tem simulados discursivos semanais, tá? Em que você vai fazer os nossos simulados com questões bem parecidas com as da UERJ, vai nos enviar sua resolução para a gente corrigir bem no estilo da banca da UERJ e também vai ter a gente disponível para tirar dúvidas de vocês. Tá legal? Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, eu vou deixar o link aqui no box de descrição desse vídeo, beleza? Por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e tchau!